estou aqui para mais uma aula de ciências e a aula de hoje a gente vai estar fazendo uma correção dos conteúdos, dos 3 últimos conteúdos que nós vimos, tá? Então peguem aí o livro de vocês, abram na página 123 e nós vamos fazer a correção a respeito do conteúdo do assunto A matéria, tá? Então a gente vai corrigir. Se tiver alguma coisa errada, altere, tá? Não deixe aí a resposta errada para depois não se prejudicar. Então vamos lá. Na página 123, na primeira questão, diz o seguinte na letra A. De que é formada a matéria? Do que a matéria ela é formada? É formada por pequenas partículas designadas de átomos, tá? Então essa seria a resposta. Se você respondeu desta forma, está correto, tá? Na letra B, de que matérias pode ser feito um copo? Olha só, a resposta aí é uma resposta pessoal, tá, gente? Você vai dar a sua opinião. Mas pode ser feito de vidro, de louça, de porcelana, alumínio, plástico, papel, tá? São algumas opções, tá? Mas aí fica a seu critério, é uma resposta pessoal. Ah, tia, eu não respondi dessa forma que a senhora falou. Mas se tiver a ver com a matéria, então você não precisa apagar, tá? Então vamos lá. Na letra C. Com vidro, que objetos podemos fazer? O que a gente pode fazer com vidro? Também é uma resposta pessoal. O que a gente vê feito com vidro, tá? Então, copos, vasos, garrafas, vidraças, tem bastante coisas, tá? Na letra D. Todos os objetos que existem são feitos com materiais da natureza. Escreva o que podemos fazer com a matéria-prima. Então, vamos lá. Do animal, podemos fazer roupas, sapatos, instrumentos musicais. Do vegetal, móveis, fios, tecidos, roupas, livros, cadernos. Do mineral, vasos, garrafas, mesas, cadeiras, canetas, janelas, copos, pratos, portas, pisos, tá? Na página 124, na segunda questão, tem quem sou eu? Na letra A, uma porção limitada de matéria. A resposta, corpo. Quantidade de matéria presente em um corpo. Massa. Instrumento usado para medir a massa de um corpo. Balança. Unidade padrão para medida de massa. Quilograma. Relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria. Densidade. Terceira questão. Responda. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. E o volume, olha só aí. Observe as imagens. Nós temos aí a imagem de 2 bolas, tá? Qual das bolas tem mais volume? Justifique a sua resposta. A bola de basquete, porque ela ocupa mais espaço do que a bola de tênis, tá? Na quarta questão, em que estados físicos a matéria pode se apresentar? Sólido, líquido e gasoso, tá, gente? Na quinta questão, observe as palavras abaixo e coloque-as nos espaços corretos. Nós temos aí suco, água, gelo, ar, picolé e vapor de água. Então, no espaço do sólido, vamos estar colocando o picolé e o gelo. No líquido, suco e água. E no gasoso, o ar e o vapor de água, tá? Na página seguinte, nós temos a sexta questão que diz: você vai colocar sim ou não nas alternativas. Então, na primeira alternativa, sim. Na segunda, sim. Na terceira, não. Na quarta, sim. Na quinta, sim. E na última, sim, tá? Então, fica sim, sim, não, sim, sim e sim. Sétima questão. Diferencie coesão e repulsão. Olha só, coesão é a força que tende a aproximar as moléculas entre si. E repulsão é a força que as afastam uma das outras, tá?
Na oitava questão, é uma experiência, tá? Resposta pessoal, você iria fazer essa experiência e ia responder a questão abaixo. Então, vamos passar para a questão 9. Observe a imagem e responda. Depois de observar toda a imagem, podemos dizer que a imagem ao lado, ela representa as mudanças de estado que a matéria pode sofrer, tá? Então, essa é a alternativa correta. No 10º, a água de uma cisterna é composta da massa da mesma matéria que uma gota d'água. Justifique a sua resposta. Sim, a matéria pode ser reduzida a partículas extremamente pequenas sem modificar suas propriedades. No 11º, Pedrinho estava estudando os estados físicos da matéria e não se convenceu de que o ar também é matéria, pois não é possível vê-lo. Escreva um exemplo abaixo que mostre ao menino que o ar é matéria que ocupa lugar no espaço, tá? O ar que respiramos, presente nos ambientes, o ar que preenche o interior de uma garrafa, bola ou um balão. Na 12ª questão, escolha um objeto da sua sala de aula, desenhe no espaço abaixo e faça o que se pede. Você vai colocar o nome do objeto, o estado físico e o material do que ele é constituído, tá? Também a resposta pessoal, tá, gente? E passando rapidinho para a página 129, nós temos aí a primeira questão que diz: observe ao seu redor e escreva o nome de objetos que têm as características a seguir. Divisibilidade e elasticidade são respostas pessoais, tá, gente? Na segunda questão, classifique as imagens de acordo com as propriedades gerais da matéria. Então, na primeira imagem nós vemos aí a divisibilidade e na segunda imagem a elasticidade. No terceiro quesito, ao colocar 2 pedras de gelo em um copo, Júlia percebeu que a água que tinha dentro esborrou. Qual propriedade da matéria explica o que aconteceu? Justifique a sua resposta. Impenetrabilidade, tá, gente? Essa propriedade mostra que 2 corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Na quarta questão, leia com atenção as afirmativas e indique quais propriedades específicas da matéria estão sendo empregadas. Então, na letra A, formação da água, a resposta seria química, tá? E na letra B, quando sentimos o aroma de um perfume, organolépica, tá? Então, essa seria aí a resposta, organolépica. Então, e na página 132, a primeira questão é a resposta pessoal. Vamos passar para a segunda, que é qual a diferença entre dilatação superficial e dilatação volumétrica dos sólidos, tá? Então, na dilatação superficial, apenas 2 dimensões sofrem alterações quando aquecidas. E na volumétrica, todas as dimensões são alteradas. Na terceira questão, escreva o que ocorre com as moléculas quando ela aumenta a temperatura. É causada uma agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumenta a distância entre elas. Na letra B, quando diminui a temperatura, ocorre a operação inversa com a contração do corpo, tá? Na quarta questão, complete a frase corretamente com as palavras abaixo. Então, nós temos aí, dilatam-se, tamanho, volume e corpos. Então, a frase fica da seguinte forma: existem corpos que, se aquecidos, dilatam-se, isto é, aumentam de tamanho ou de volume. Na quinta questão, Maria quer pintar as unhas, mas não está conseguindo abrir a tampa de um esmalte. O que ela pode fazer para facilitar a abertura? Ela pode mergulhar a tampa do esmalte em água quente. No sexto, por que as bolas de aniversário estouram com facilidade quando são colocadas próximas a lâmpadas acesas? Porque o aquecimento provoca a dilatação dos gases que elas contêm.
Na sétima questão, você vai marcar um X as frases corretas. Então, as frases corretas seriam a letra A e a letra C. Na oitava questão, procure no diagrama palavras relacionadas à dilatação dos corpos. Então, nós temos aí superficiais, volumétrica, dilatometria, aparente e temperatura. Essas são as palavras que vocês devem encontrar aí, e acredito que já encontraram aí nessa cruzadinha, tá? Na nona questão, observe as imagens abaixo. Nós temos aí uma sequência de imagem e você vai responder qual é a forma dos líquidos, tá? Os líquidos apresentam a forma do recipiente. Na décima questão, você vai observar a imagem e vai comentar o que está sendo representado e o que ocorreu com os trilhos do trem. Está sendo representado o trem sobre os trilhos e está acontecendo a dilatação dos trilhos do trem que se expandiram e sofreram deformações. Na décima primeira questão, você vai pesquisar em outros exemplos de dilatação dos corpos e apresentar para os seus amigos. No caso, você vai estar respondendo aí, tá, gente? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham feito a correção. Se tiver algo errado, corrijam, tá? E qualquer dúvida, a gente tira nos nossos encontros, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.